Meus amigos queridos, segunda-feira, 27 de fevereiro, e aqui estamos para rezarmos juntos a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É ela que ilumina a nossa jornada e que nos ajuda nesta caminhada quaresmal. É ela que nos indica o caminho de conversão, o caminho que precisamos seguir para ficarmos mais próximos de Jesus. Deus te abençoe por você estar aqui conosco. Muito obrigado por você compartilhar, por você comentar, por você estar aqui no nosso canal. A liturgia desta segunda-feira da primeira semana do tempo quaresmal nos coloca o assim chamado discurso escatológico de Mateus. Está lá no texto de Mateus 25, 31 a 46. Vocês se lembram que o Evangelho de Mateus é organizado em vários discursos e este é um deles. Nós saltamos de lá do primeiro, daquele discurso do sermão, então como queiram, da montanha, e vamos aqui para o final, para já no início da quaresma termos presente por onde é que temos que caminhar para alcançar a salvação, para chegarmos à plenitude. Eu falei discurso escatológico, é uma palavra que a gente quase não usa, mas escatologia é o sentido último de todas as coisas. Ou seja, aquele fim, aquela destinação, aquele último sentido de tudo que fizemos, que nós damos o nome de céu, ou de inferno, ou então de purgatório. Lembrando que essas realidades que antigamente no catecismo se dizia novíssimos, e que hoje quase não se fala também esta palavra, é a realidade que Deus nos espera. Não que ele vai levar ao inferno as pessoas, não é ele. Ele está sempre de braços abertos para nos acolher e nos salvar em Cristo Jesus. A condenação vem, como também a salvação, pelas opções que fazemos. A salvação é dom, é graça, fruto da misericórdia de Deus e está sempre ao nosso alcance. Por quê? Porque Jesus já abriu esse caminho. O caminho aberto no coração de Cristo ninguém mais fecha. Mas nós, pelas nossas atitudes, nossas opções, não só a sua e a minha, mas a opção de todos, essas opções fazem com que nós possamos escolher o caminho, produzir o caminho, formar o caminho, engrossar o caminho, tanto da salvação quanto da condenação. Isso é escatologia. E esse, no capítulo 25 de Mateus, apresenta o irmão e a irmã, e como diz o texto, o menor dos irmãos e das irmãs, que é atendido ou não, que é socorrido ou não. Quando socorremos, quando atendemos, quando somos misericordiosos, para fazer eco lá do primeiro discurso do Sermão da Montanha, sede misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso. Então, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós, quando somos misericordiosos, damos de comer, damos de beber, cobrimos, agasalhamos, quando visitamos, quando acolhemos as obras de misericórdia, de um modo muito especial essas bíblicas e mais aquelas que a igreja ensina na sua tradição. Quando agimos assim, queridos amigos, estamos, como eu usei a expressão, engrossando, fortalecendo, construindo, abrindo, trilhando o caminho da salvação. Quando pensamos que o outro, quando agimos como Caim, quando dizemos eu não tenho nada que ver com meu irmão, por um acaso eu sou guardião do meu irmão, lá do livro do Gênesis, né? Quando nós
Pensamos que o andarilho eu não tenho nada que fazer, quem está pedindo um prato de comida é porque é uma pessoa de segunda categoria e aqueles palavrões e aqueles adjetivos horríveis que saem muitas vezes de nossos lábios. Ou então quando tem um doente que está lá na casa ou lá no hospital, ou quando alguém está passando pelo estado de luto, ou quando alguém está passando por uma situação de prisão, seja em cárcere, seja nos vícios, seja naquelas situações que aprisionam, e nós dizemos assim, ele, eu sou eu, é com ele, não é com a minha família. Quando agimos assim, estamos indo, trilhando, abrindo, construindo, edificando o caminho da condenação. Veja que as palavras são a mesma, só a sorte que é diferente. Para aqueles que cuidaram, que zelaram, que visitaram, que acolheram, para quem vive intensamente essa dinâmica, que é a dinâmica do reino, ele vai dizer uma parábola, ele vai dizer, o rei vai lhes dar a herança, por herança, o reino. Quem então age desse jeito, querido amigo, querida amiga, essa pessoa está então construindo a sua salvação, está construindo o reino de Deus. Lembremos que a salvação não é só depois que estivermos no caixão. Ela começa aqui, agora, já, a partir deste instante, sempre, e terá como plenitude quando estivermos face a face do outro lado do caminho, junto de Deus, junto dos irmãos. É na presença dele que se dá essa divisão, essa separação. Ele vai usar o símbolo dos cabritos e das ovelhas. As ovelhas dóceis, frágeis, aquelas que se entregam, e o cabrito como aquele mais resistente, mais rebelde, mais agitado, nessa linguagem do campo que é usada por Mateus, que recolheu dos discursos de Jesus. Por isso, queridos amigos, essa quaresma é tempo de conversão. Se nós estamos ficando do lado dos cabritos, do lado daqueles que não têm o olhar sensível para com o irmão e com a irmã, veja que no texto pergunta, quando foi que te vimos assim? 4 vezes pergunta. Então quer dizer que é questão de sensibilidade do olhar. Esse tempo de quaresma é um convite para conversão do olhar também, de percebermos que naquele menor, no mais frágil, no mais abandonado, no mais vulnerável, naquele que não tem voz e nem vez, esse irmão, essa irmã é caminho de salvação para você e para mim. Vamos confiantes. Se ainda não fizemos, agora é o tempo. Vamos confiantes, pedindo que o Senhor nos ajude a ter este coração sensível e a reconhecê-lo no irmão e na irmã, principalmente naquele mais pobre, naquele mais simples, que tanto precisa de nós. Um grande abraço, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.